especificamente sobre EcoSport, que é um carrão desejado mesmo, né, Bueno? Isso. O carro que você sempre desejou e agora pelo preço que você pode pagar. Entendeu o recado, né? Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho desse veículo que realmente, eu particularmente, sou apaixonada por esse carro. Viu, nós estamos completando no dia 14 agora, um ano de pré-lançamento da Eco. Então nós vamos fazer o aniversário do pré-lançamento. Ela apareceu mesmo a partir de setembro, só que esse carro não existia. Né? Esse carro não tinha fila e tal. Então, mesmo o cliente que tinha o dinheiro para comprar, não tinha o carro. Certo. E agora não, e agora nós temos ela aqui disponíveis em todos os modelos, cores, A pronta entrega. A pronta entrega. Gente, que maravilha, né? Vamos lá, alguns diferenciais desse veículo. Estamos, inclusive, com planos e taxas especiais para a EcoSport. Taxas a partir de 0,99. Exatamente. Você, cliente de EcoSport, que já conhece a Ford, tem uma Eco 2008, 2009, 10, traz para fazer uma avaliação. Nós estamos precisando comprar a Eco seminova, porque a Eco realmente, nesse segmento, é o carro mais vendido. Exatamente, e quem compra uma Eco, ele está querendo dizer, quem compra uma Eco também sabe que vai revender facilmente. Nossa, e com muito valor, ela deprecia basicamente muito pouco. É o carro, é o carro. Vamos falar sobre preço? Vamos falar sobre o carro? Vamos falar sobre o carro. Vamos ver o que o carro tem, para depois a gente ver quanto custa. Para você perceber que vale muito a pena o investimento que você faz num carro como esse, essa que é a verdade, né? Isso. Vamos lá. Esse carro, ele vem completo. Certo. É uma versão SE, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas 4 portas, limpador e desembaçador traseiro, tem som com sistema Sync, inclusive atendendo o comando de voz. Ótimo, perfeito. Espelhos retrovisores elétricos, basicamente tudo que você precisa para conduzir o carro, inclusive num grande item de segurança, que é o sistema de airbag e ABS. Certo, e gostoso de dirigir esse carro, hein? Esse carro, viu, fala o seguinte para o seu telespectador, venha fazer um test drive. Olha só, tá vendo? Ainda que você não vá comprar nesse momento, vem fazer um test drive, conheça uma EcoSport. Porque esse é o carro dos seus sonhos, venha, aproveita, tenha pronta entrega, venha fazer um test drive. Para quem ainda não conhece, para quem já conhece, renova sempre pega uma EcoSport e deixa a seminova aqui. Se você ainda não conhece, eles estão chamando para o test drive, tá? Bom, você falou todas as vantagens que o carro como esse oferece e realmente só dirigindo um carro como esse para você perceber a diferença. Agora chegou a hora do preço? Chegou a hora do preço. E é um carro completo com tudo que tem direito por R$ 57.990. Entendeu que investimento maravilhoso que você está fazendo? Como você já disse, vai financiar, de repente a sua EcoSport seminova pode ser parte do pagamento, né? Que vocês estão super valorizando. O que precisar fazer para facilitar a vida para você comprar uma EcoSport, nós estamos juntos. A pronta entrega, meu amigo. E tem mais, né? Muito mais. Muito mais. Por quanto a mais, assim? Viu? Eu quero apresentar a outra EcoSport. Essa aqui é uma Freestyle. Ela tem rodas de liga leve a mais que a SE. Porque parece igual, mas não é não, hein? Isso. Presta atenção. Não, aros 16, espelho retrovisor externo com sinalizador, muito importante hoje para avisar o motoqueiro que você vai entrar. Exatamente. Sabe, hoje é realmente necessário. Ela tem repetidor de seta no espelho retrovisor que nós estamos falando, o nome técnico disso daí. Certo. Assistente de partida em rampa, ou seja... O quê? Com esse carro você não precisa fazer prova de ladeira, ela não desce e não sobe sozinha. Tá certo, é a perfeita essa daí. Perfeito. Quando você tira o pé do freio numa subida, você tira o pé do freio e ela não desce. Ótimo. Então você tem 5 segundos para fazer a operação. Ela tem sensor de estabilidade, porque é um carro alto do chão, né? Uma característica de carros, inclusive para fora de estrada, então precisa de um sensor de estabilidade. Acabou aquela ideia que carro alto capota. Ótimo. Né? Então ela é tá dotada. aí pra você. Outra coisa que é bom para vocês mulheres e para os homens também. Opa, aí sim, vamos lá. Sensor de distância para fazer o estacionamento. Então quando você está dando marcha ré, ela te avisa se o objeto já está próximo ou se não está próximo. Esse sensor, ele é inclusive por luz e sonoro. Ótimo, perfeito. É o carro perfeito, a gente pode dizer, né? Essa daqui, ela tem o comando de chave. Quando você tranca as portas de forma automática, os vidros sobem automaticamente, que é o módulo dos vidros. E ela vem inclusive com alarme de fábrica. Não, quer dizer, tá perfeita, mais do que perfeita. Agora vamos lá. O que nós estamos falando é o seguinte. Essa daqui de 57.990 e nós estamos entregando a Freestyle com uma diferença de 1.990. Peraí, eu só vou pagar 1.990 a mais? Para ter tudo isso que nós acabamos de falar. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena.
E daí eu encontro em qualquer loja Forte Tempo. Encontra em qualquer loja da Tempo. Certo, vamos lá. Vamos dar os endereços certinho, porque a pessoa de casa tá falando, gente, tem a pronta entrega, tem por um preço super acessível, ainda mais por Tem 1900... presente. Tem presente. Gente, ainda tem presente. Na compra de uma EcoSport Zero, você vai ganhar realmente uma película de proteção solar, né, que é o chamado Insufilme, e o protetor de kart, que é um item necessário para você. Pronto, fechou, venha fazer test drive e fechar negócio. Vamos passar os endereços? Isso, nós estamos aqui na Avenida Moraes Salles, na ponte do Iguatemi, super fácil de ver. Certo. Tem uma unidade na João Boy Dunlop 375, em frente ao Unimart, e tem uma unidade em Indaiatuba, Certo. na Presidente Vargas 3138, lá o telefone é 2107-7000. Venha, fecha o negócio, aproveite. Agora nós estamos aqui na Tempo Ford da Moraes Salles. E sim, o Bueno está aqui. Tudo bem, Bueno? Tudo bem? Boa tarde, Kátia. Tudo Boa bem? tarde. Diretamente de Jundiaí para gravar aqui. Diretamente de Jundiaí, a terra da Kátia, e vamos colocar aqui os melhores e as maiores ofertas do mercado de carros seminovos para você. Ótimo, então já vamos começar. Seminovo tá aqui, Fit. Um Fit LX 2010 completo, ar, direção, vidro, trava, roda, 36.990, um carro muito bem conservado pelo ano dele. Ótimo, conservadíssimo por 36.990. Ele tá completaço e é 1.4. Tem presente? Tem presente. Tem proposta? Vamos lá. Esse é transferência? Transferência. Transferência, pronto, transferência na faixa pra você. A gente fica brincando que vem de Jundiaí, mas na verdade você recebe muitas pessoas de outras regiões, de outras cidades Isso. aqui, né? Nós temos uma fama, né, de vender carros seminovos com qualidade, revisados, que não dão problema para o consumidor. Automaticamente, todas as cidades vizinhas acabam nos procurando. Estamos no mercado há mais de 17 anos, né? Então a gente criou ao longo de todo esse tempo essa confiabilidade para o consumidor. Falou tudo. Vamos para mais uma oferta? Vamos lá? Aqui, olha, com o Fiesta, esse ano 2011. Fiesta 2011, motor 1.6. Esse carro tem a direção hidráulica, vidro, trava, limpador, desembaçador, muito bem conservado. Certo. De 26.990. Opa, tem oferta aí, hein? 26.990 é o preço que tá no vidro. É o preço que está no vidro. Agora. Agora. Para você, 25.990. Ótimo, muito bom. Lembrando que aqui também é possível fazer financiamento, certo? Financiamos com ou sem entrada, com as melhores taxas do mercado. Temos 5 bancos que trabalham diretamente aqui na agência, você não precisa sair por nada, tudo é feito aqui. Ótimo, para facilitar a sua vida na hora de comprar o seu carro novo. Vamos lá, Picanto, ano 2009. Picanto 2009, esse carro é completo, ar, direção, vidro, trava, muito bem conservado, com 50 mil quilômetros. De 23.990, nós vamos fazer 21.990 só para quem está vendo o seu programa. Ótimo, peraí, ele tá dando um descontaço já. Eu vou dar aquela choradinha, tem presente aqui? Presente! Presente! Ele vai pensando. Tem. Precisa falar, eu vi o seu programa, eu vi o preço, Certo. comprei o carro, nós damos garantia da parte mecânica, motor e câmbio inclusive, procedência, e eu entrego no seu nome, transferido. Transferido no seu nome, tá? Quero que você entenda que é um presentaço. E o seguinte, que ele tava me contando, na verdade ele tá colocando o preço lá embaixo mesmo, porque ele tá querendo rodar o estoque. Você quer vender essa semana, quer vender Essa tudo. semana precisamos vender. Ótimo, eles precisam vender tudo e você vai comprar muito mais barato. É o caso desse Gol aqui. Esse Gol é 2009, é besteira falar que ele tá bonito, porque você vê pela câmera, é um carro muito bem conservado. Certo. É um carro que não foi batido. É um carro que nós vamos fazer R$ 499 por mês sem entrada. Para tudo. Nós estamos falando de um Gol. Um Gol 2009, Certo. lindo que nem você está vendo, super bem conservado. E tá mesmo. 499 por mês sem entrada. Sem entrada. Meu amigo, é oportunidade. Eu disse, ele quer vender tudo essa semana e vai vender, viu, E Bueno? nós vamos vender. Não tenho dúvida. Por isso você de casa não pode perder tempo, não. Já dá uma olhadinha nesse Clio 2008. Renault 2008. Esse carro, ele é um carro novo, tem 32 mil quilômetros, Opa. original de fábrica. Certo. Quem procura um carro nesse naipe, esse aí é o carro. Ótimo. E para quem estiver vendo o nosso programa também vai levar desconto, vai levar presente. Opa, quanto que você vai fazer nele? Vamos lá. De 20.990 nós vamos fazer 19.900, Já gostei. E o presente?
eu entrego ele no seu nome. Entendeu? Transferência na faixa pra você. Agora, pra gente fechar, já vamos falar aqui de Sandero. Sandero 2009 completo. Ele tem ar, direção, vidro, trava. Ele é motor 1.6 flex. Muito bacana esse carro. Excelente, conservadíssimo, a gente percebe, né? Conservadíssimo. Esse vai ter 3 presentes. Opa! Para tudo. Primeiro preço que você vai fazer. Nós vamos fazer 21.990. Eu posso esquecer esse preço aqui, então, ó, 23.990. Esquece esse preço. Vai fazer quanto? 21.990. Presta atenção. E ainda tem presente? Ainda tem presente. Manda pra gente. Ele tá pensando. Som para é? você não ficar solitária. Então tem som Nós vamos de dar um presente. som instalado e também eu entrego com o documento no seu nome. Transferência na faixa. Gente, que Isso. oportunidade. Agora, Carro usado. Tem um carro usado, quer dar em troca de qualquer um desses carros aqui, traz pra gente avaliar. é mesmo? Na verdade, quem vai fazer a avaliação é o gerente da loja. Os Isso! descontos também, viu? Os descontos também. Se porventura não der negócio, você que está vendo o programa, acha que faltou alguma coisa, que precisa de mais alguma coisa, procure Isabel, essa é a gerente da loja. Ah, Com certeza, vamos fazer ofertas super especiais para vocês. ótimo. Essa é a mulher que vai resolver. Você vai sair daqui de carro novo. Aliás, já quer passar o telefone daqui, Bel? 19, né, DDD 3344-5500. Ah, pra quem ainda não sabe onde fica essa loja, facinho de encontrar. Facinho, é na rua Hermínio Humberto Bertani, número 7. Você que está indo para Souzas ou para o Shopping Guatemi, você avista ela do outro lado da rua, já facinho, só fazer o contorno e chegar aqui. Isso, aqui pela Moraes Salles é muito fácil. Chega que você vai ver essa loja, porque ela é grande, tem tudo que você precisa. E essa semana eles querem limpar estoque, é isso mesmo, Bel? Zerar, acabar com o pátio. Por isso preço lá embaixo, por isso presente pra você. E eles estão abrindo as portas pra você vir pra cá fazer a sua proposta. É isso, gente? É isso. É isso, vem com a gente. Então venha.